Eu tenho percorrido salmos que Jesus Cristo se referiu. Então, em algum momento da trajetória de Jesus, ele falou de um desses salmos que eu tenho aqui trazido para vocês. Mas no caso específico do Salmo 68, não foi necessariamente proferido, dito, declamado, orado por Jesus. Mas o apóstolo Paulo o aplicou à pessoa de Jesus. Então é um pouquinho diferente. Aqui quem está falando que tem a ver o Salmo com Jesus é o apóstolo Paulo. E nós vamos identificar como, né? Em que momento Paulo lembrou do Salmo e o aplicou à pessoa de Jesus. Bem, nós estamos chegando ao fim do ano e é muito comum nessas semanas, as últimas de dezembro, as primeiras de janeiro, é muito comum ficarmos com aquele sentimento de pendências. Aquela coisa assim, terminou o ano, então terminou o prazo. A nossa esperança tinha prazo, e a data é a data que terminou o ano e não aconteceu, ficou pendente. Então, esse sentimento de pendência, às vezes é confundido também com essa situação de carência. É alguma coisa que eu buscava, necessitava, almejava, mas não aconteceu, ficou pendente. 31 de dezembro seria a data limite. Virou o ano, acabou o prazo. Então, alguns de nós chegamos ao fim do ano achando que vamos entrar em 2026 carregando pendências do ano velho. As coisas não se resolveram, as coisas não se concretizaram. E o sentimento de desamparo liga a Deus. É como se Deus não tivesse entrado em campo para me assegurar isso que eu tanto desejava, que eu tanto almejava, que eu cheguei a acreditar que ia me alcançar. Então, no balanço geral, parece que o ciclo vai se fechar e a esperança vai morrer. Então, eu esperei até o limite e acabou o prazo, acabou a data. Muitos de nós ficamos com esse sentimento, com essa pendência, com essa coisa de que não aconteceu, né? Não aconteceu. E sabe como começa o Salmo 68? Ele começa com um chamado, e o chamado é: levanta-se, Deus. Levanta-se, Deus. O salmista está dando aqui um brado, seja para despertar o Deus que dorme, ou para lembrar ao Deus que esqueceu. Levante-se, Deus. Eu procurei lá nos intérpretes, alguns vão falar que pode ter referência da arca. É quando o povo queria, no arraial, ver o agir de Deus, levantava a arca. E a arca era o símbolo concreto, material, da presença de Deus no arraial. Então, em alguns momentos, sobretudo momentos de conflito, a arca ia na frente, como presença de Deus. E tratando-se de Davi, faz muito sentido, porque ele é o autor desse salmo. Mas eu fico mais com essa sonoridade, em que, para a gente interpretar, a gente tem que tentar ouvir o tom da voz. É alguém que chama por Deus. É alguém que diz: levante-se, Deus. Seja para acordá-lo, ou seja, para lembrá-lo, uma vez que os nossos prazos estão se esgotando. Uma vez que o campo de Davi aqui é o campo de batalha. Então, levante-se, Deus. A seguir, o salmista faz uma colocação bastante reveladora. Ele revela o que ele acha de Deus.
ele fala do caráter de Deus. E baseado no caráter de Deus, ele pede: levante-se, Deus. Levante-se e ponha-se como meu aliado. Acorda, Deus. Acorda e acode-me. Mas baseado em quê? Baseado no que ele considerava ser o caráter de Deus. Então, até o verso 3, ele diz assim: como se dissipa a fumaça, e como derrete a cera da vela, assim pereça os iníquos à sua presença. Então ele está falando o seguinte: Senhor, os ímpios, eles parecem imbatíveis, as estruturas parecem impenetráveis, mas o salmista está com a seguinte esperança: ante a tua presença, a fumaça se dissipa e a cera derrete. Tudo que parecia muito compacto se desfaz ante a tua presença, ante o teu poder. Até porque, ao que me consta, continua o salmista, do verso 4 ao verso 6. O Senhor é pai dos órfãos. O Senhor é juiz das viúvas. O Senhor é solidário com os solitários. E é libertador dos cativos. Então, Davi diz assim: bem, por mais difícil que seja, bem, a fumaça se dissipa, a cera derrete, o Senhor protege os órfãos, se coloca ao lado das viúvas, o Senhor é Deus que liberta os que estão cativos, o Senhor é solidário com os solitários. Então não pode dar errado, não pode dar errado. O que ele pede é: toda essa estrutura de iniquidade e toda essa situação tão desconfortável pode ser dissipada e pode ser derretida ante a tua presença, que é tão parceiro dos necessitados, e eu estou necessitado. Bem, eu diria que até aqui nada de original nessa prosa. Em vários salmos, olha, existem 150 deles aqui registrados na Bíblia, no livro de Salmos. Nem todos são de Davi, mas em vários salmos essa prosa aparece. E qual é a prosa? É o sentimento de desamparo, mesmo sabendo que estamos diante de um Deus poderoso, e gracioso, e bondoso, e justo. Um dos mais contundentes vai falar: por que prosperam os ímpios nos seus caminhos? Ele reclama e ele diz assim: eu estou olhando ao meu redor e estou vendo ímpios que se dão bem, e eu estou vendo gente justa se dando muito mal. Vai chegar 31 de dezembro e as pendências estão aí. Então, esse sentimento de desamparo em relação a Deus, e esse grito para acordar: acorda, levanta, está na hora, faz alguma coisa, se manifesta, se coloca ao nosso lado. Gente, depois esse salmo, nessa prosa, vai chegar a uma parte que é uma parte histórica. Vai do verso 7 ao verso 17 desse salmo. Os versos ulteriores fazem um retrospecto para deixar evidente que Deus é o Deus libertador do seu povo. E quando fala aqui no Salmo sobre os cativos, tem dois dados históricos aqui muito claros. Deus se manifesta como libertador do povo oprimido no cativeiro egípcio. Quem é Deus na história do povo de Israel
de Israel no cativeiro egípcio. Deus é o Deus libertador. De quem? Dos oprimidos. Mas lá na Babilônia, no cativeiro babilônico, em outro momento histórico, quem é Deus nessa história? Deus é o Deus libertador do povo cativo. Então, o salmista, ele continua dizendo: eu estou pedindo que o Senhor se coloque no campo de guerra, ao nosso lado, nas próximas batalhas, porque o Senhor é desses. O Senhor é assim. O Senhor sabe o que é justiça. Então vem, Senhor, vem e coloque-se ao nosso lado, uma vez que nós somos ou estamos oprimidos. Evidente que quando Davi diz o que diz, ele chega ao ápice deste salmo, e o ápice desse salmo é o título dessa mensagem. No verso de número 18 do Salmo 68, nós lemos assim: subistes às alturas, levastes cativo o cativeiro, recebestes homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. O título da mensagem é: levou cativo o cativeiro. Essa é uma expressão que está aqui nesse verso, que é o verso 18. Bem, ele tem na história de Israel a referência: aquele que levou cativo o cativeiro, subiu. Então, qual é a visão? Nós temos que enfatizar que a visão do salmista é um Deus que se coloca ao lado de um povo oprimido para libertá-lo. Baseado em quê? Baseado na sua justiça, baseado no seu poder. Eis que chegamos ao fim do ano, estou dialogando com essa data, com esse nosso contexto, e muitas vezes há o sentido de desamparo, porque no nosso campo de batalha está faltando um aliado aparentemente decisivo, e esse aliado decisivo é o mover de Deus ao nosso favor. Assim os salmistas se sentiam em vários momentos. E é evidente que em muitos momentos nós também nos sentimos. Não estamos pecando, não estamos com falta de fé, não estamos em crise de fé. Nós só estamos no campo de batalha sentindo muito, porque os nossos prazos parecem vencidos. E parece que 31 de dezembro decreta o fim da nossa esperança em algumas situações. Bem, eu vou pular para o Novo Testamento, Efésios capítulo 4. Eu já destrinchei aqui brevemente o Salmo 68. E aí, em Efésios 4, especificamente no verso 8, sabe o que a gente lê? Efésios 4, verso 8 diz assim: por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro, e concedeu dons aos homens. Quem é que está dizendo isso? Sai de cena Davi, o salmista, antes de Cristo, e entra em cena o apóstolo Paulo, depois de Cristo. Paulo está preso, e Paulo está declarando que ele levou cativo o cativeiro. Paulo está na cela, e manda uma carta para a igreja que estava na cidade de Éfeso. E é Paulo que está citando o salmo que nós acabamos de ler, que é o Salmo 68. E Paulo está lembrando a nascente igreja que ele levou cativo o cativeiro. Mas qual é o assunto de Paulo? O assunto de Paulo, Maurício, é a unidade da igreja. E, para espanto nosso, o texto que o Rui leu hoje aqui, em homenagem, que eu recebo com gratidão, foi Efésios capítulo 4. Quando fala dos dons, ele leu a parte final, eu estou lendo a parte inicial.
Paulo está preocupado com a unidade, porque diante da diferença, a gente transforma o diferente em adversário. A gente sai chamando de ímpio quem não reza na nossa cartilha, quem não se prostra diante dos nossos símbolos. Todo mundo é ímpio. Eu sou justo. Todo mundo pode esperar. Eu sou um dos prediletos de Deus, e Deus vai vergar a tudo e a todos para me beneficiar. Eu estou quase perguntando, amém, igreja? Esse é o nosso raciocínio. O raciocínio é, tudo jaz no maligno, e tem uns poucos fiéis remanescentes que estão aguardando o tratamento VIP. Gente, esse negócio de correntinha em algumas igrejas top para um público VIP escandaliza, mas muitos de nós temos uma expectativa de estarmos na área VIP. Estarmos na área VIP é, Deus vai me ajudar, em comparação a muitos que hoje não merecem nenhum tratamento de Deus, porque são ímpios. O que Paulo está dizendo à igreja é, larga essa etiqueta, porque a gente vai transformar a diferença em adversários. A gente vai chamar de ímpio quem a gente não gosta. A gente vai passar pano para quem pensa como a gente. E Paulo está da prisão escrevendo à igreja, lembrando, ele levou cativo o cativeiro. Ele levou cativo o cativeiro. Então, no cativeiro, inclui também outros segmentos, outras pessoas, as diferenças. Paulo não está falando num contexto homogêneo, em termos de cultura. Ele está falando num contexto de muita mistura cultural. E essa gente estava toda lá dentro daquela igreja chamada Igreja em Éfeso, que não devia ser tão maior do que a Igreja Batista da Esperança, e ele está dizendo que as pessoas precisam, olha só, primeiro, se esforçar para dar certo. Mas depois ele acrescenta, Francisco, se esforçar diligentemente pela unidade da igreja. A unidade que ele está falando não é uniformidade. A unidade é unidade de propósito na diferença, e que permaneçam as diferenças. É o próprio apóstolo Paulo que vai ter profundas dificuldades com a tal da necessidade de alguns se fazerem de judeus para se transformarem em pessoas agradáveis a Deus. E Paulo é aquele que está dizendo que Cristo é tudo em todos, inclusive se manifesta no judaísmo, mas não está restrito a ele. E ele, sendo Paulo judeu, ele está dizendo que Deus não é propriedade dos judeus, mas está dizendo isso na igreja. E para ser crente em Cristo não precisa se fazer judeu, em termos culturais. Deus levou o cativo, o cativeiro. A metáfora espiritual usa extremos espaciais. Gente, essa parte aqui, eu sei que eu não tenho linguagem e eu sei que eu não tenho capacidade nem de entender, nem de traduzir, mas isso me deixa maravilhado e extasiado. Sabe por quê? Paulo está retratando o Salmo de uma forma tão bela que ele está aplicando à pessoa de Jesus, dizendo assim, olha só, quando ele subiu às alturas, ele levou cativo o cativeiro. Aí Paulo está dizendo, quando Jesus Cristo foi glorificado, ele terminou com todo o cativeiro. Ele arrombou todas as portas, todas as correntes, ele libertou. Quando ele foi glorificado, ele venceu, inclusive a morte. Então Paulo está primeiro falando no Salmo do Cristo glorificado, mas logo depois
na ação do Espírito Santo, na caneta ou na pena de Paulo, ele acrescenta um detalhe que não pode esquecer, ou que não podemos esquecer. Paulo está dizendo assim, se ele subiu, importante lembrar que antes ele desceu. Se glorificado, ele subiu e levou cativo o cativeiro, ele desceu às profundezas mais humanas. Para nos tirar do cativeiro, ele se fez cativo. Então Jesus Cristo desceu, mas desceu tanto, desceu em regiões tão assombrosas, ele foi ao fundo, não do poço, ele foi no fundo para além do poço. E é por isso que ele levou cativo o cativeiro, não no sentido de alguém glorificado, espiritualizado, com roupas esvoaçantes, perto de nuvens, com cabelos branquíssimos, com aspectos angelicais, retratados lá na Idade Média, com aquela figura de céu, limpíssimo, longe, vento, aquela coisa, sabe, idílica. Essa visão que se tem de Jesus Cristo, que não sujou a mão, que não despenteou o cabelo, que não suou, ela é totalmente equivocada, porque Paulo está falando que o libertador desceu, e desceu muito baixo, e desceu muito fundo. É o sentido que a gente tem aqui de encarnação, ele encarnou toda a contradição humana, todo o sofrer humano. Ele tomou as dores, mas não de longe, ele tomou as dores de perto. Ele se fez igual. E a história do Natal é bonita. E a história do presépio é bonita. E a história de Maria, que teve um bebê no lugar onde ficavam os animais, e parece que nada naquele ambiente tocou nela e tocou em José. Parece que eles são totalmente... Geralmente tem... como é que se diz? Ilustrações gráficas, né? Mostrando que eles são diferentes de tudo, que eles não eram afetados por nada. Havia uma luz, havia alguma coisa que os tirava daquele lugar, mesmo naquele lugar. No entanto, o apóstolo Paulo está falando em termos espirituais, que quem levou cativo o cativeiro não fez do alto, antes de estar no alto fez de baixo, e por isso nos chama para a sua maravilhosa luz. Houve disposição, houve renúncia, e houve esforço, muito esforço. A propósito, aqui no capítulo no capítulo 4 de Efésios, Paulo está falando que os dons são dele, e ele os dá a quem ele quiser. Então, os dons, ora, quer dizer, subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra, o verso 9, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns, aí vai, né, como apóstolos, outros como profeta, outros como evangelista, outros para pastores e mestres, e assim vai. Mas o assunto de Paulo aqui é, nós recebemos dons e continuamos operando para tirar do cativeiro o cativo e para destronar qualquer tipo de trono que não promova o bem. E isso não tem a ver com religião, isso tem a ver com potestades, com regiões espirituais, com poder espiritual para fazê-lo. A gente não faz na mão, a gente não faz na unha, a gente não faz no talento pessoal, a gente faz na unidade. Está dizendo que o Espírito Santo, aqui é nesse texto que está dizendo, Paulo no capítulo 4, o Espírito Santo trouxe o vínculo da paz para promover a unidade. O Espírito Santo promove a harmonia como vínculo da paz. E o poder que o Espírito Santo nos concede é para que a gente possa levar cativo o cativeiro.
Gente, esse texto, esse salmo, não é para elegermos os inimigos a serem combatidos. Este salmo, bem como a leitura de Paulo, é olharmos ao nosso redor e nós sermos compassivos e nos esforçarmos para promover o reino de Deus não como domínio, o reino de Deus como serviço, como cuidado. O outro não como inimigo a ser vencido, o outro não como objeto a ser usado, o outro não como o religioso a ser superado, mas o outro, alguém a quem nós devemos servir, nós devemos abençoar, trazendo para eles e para elas o testemunho que há em Cristo Jesus. Os dons que Jesus distribuiu para atuarmos não como os conquistadores, mas para que tenhamos a lembrança de que devemos servir. Estou terminando. Lembra ter ouvido no início dessa mensagem o primeiro verso e as minhas primeiras palavras nessa mensagem? O verso 1 é um grito, um alarido, um despertador que diz assim: levante-se, Deus. Eu sugeri 3 interpretações. A primeira, levante-se, Deus, como alguém que acorda Deus que dorme. A segunda, alguém que lembra a Deus quais são as suas tarefas e quais são os seus compromissos. Então, levante-se, Deus, é um lembrete. E aí, Senhor? Mas tem uma terceira interpretação, é levante-se, Deus. É aquilo que acontecia lá no arraial de levantar a arca do concerto, que a presença de Deus ia à frente do povo nas batalhas. 3 possibilidades, mas eu chego ao final dessa mensagem cortejando uma quarta. E a quarta é, levante-se, Deus. E quando a gente diz isso, vira. E vira para nós. Quando nós estamos a gritar, levante-se, Deus, talvez nós tenhamos que recobrar a força, a coragem e tentar novamente. 31 de dezembro não vai sacramentar o fim da nossa esperança, vai sacramentar um ciclo totalmente artificial, histórico, inventado, uma convenção. 31 de dezembro não é o fim da nossa esperança, nem o fim dos nossos prazos, que a gente tenha disposição para continuar e para continuar. É tempo de recomeçar sempre. É tempo de recomeçar sempre. Dizem que uma das maiores obras de arte, o mármore, foi encontrado no lixo. E o artista, quando passava na rua, olhou no lixão e viu um pedaço de mármore. Quem estava passando estava vendo um pedaço de pedra imprestável. Mas o artista vê além da aparência. E quando ele olhou para aquele mármore mutilado, jogado ali, ele viu um anjo. E ele foi para o ateliê com aquele resto de pedra e transformou o lixo em anjo, que depois foi leiloado, uma das peças mais caras de toda a humanidade, até hoje. Quando se vê que terminou, que o prazo terminou, eu levo o cativo o cativeiro. Se considerarmos quais são as possibilidades de mudarmos as estruturas sociais que imperam sobre nós, que nos sobrecarregam, se a gente parasse para pensar o quanto de desgaste nós tivemos e teremos ao acompanharmos a par e passo tudo o que acontece na sociedade, caramba! Mas eis que nós não somos de outro planeta, somos desse, não vivemos em outro tempo, vivemos nesse, e precisamos de recobrar coragem e encontrarmos força para que a gente não veja apenas pedaços de pedra no lixo, que a gente veja um pouco mais, que a gente veja adiante. Um dos maiores arquitetos da história brasileira, ele descobria que os lugares implicavam nas suas criações. Então não adiantava entrar no seu ateliê e começar a desenhar como seria o prédio, como seria a escola, como seria a casa. Ele sabia que naquele lugar havia uma vocação para transformar de forma o mais natural possível as pedras, as estruturas em habitação ou em edificação.
O Oscar Niemeyer, ele olhava pedras do lugar e ele não tentava demovê-las para trazer a sua planta e o seu projeto. Ele explorava o ambiente natural para aí sim, construir e edificar. Não é edificar para colocar fora, mas é edificar sobre. Tem um texto que diz que sobre esta pedra vai ser edificada a minha igreja. Alguns confundem, né? Acham que é a personalidade de Pedro, mas Cristo está falando que Ele mesmo, Cristo, é a pedra angular. É Ele que dá caráter, é Ele que dá natureza, é Ele que dá contorno a essa nossa unidade espiritual. Termino. Quando parece que é o fim, pode ser um recomeço. Já preguei aqui durante o ano de 2025, retrospecto, não é? Uma mensagem que tinha como título Tempo de Recomeçar. E eu terminei essa mensagem falando de uma cena cinematográfica muito conhecida que fala desse tempo de recomeçar. O náufrago, que estava já há anos numa ilha, sem encontrar parceiros, e talvez imaginando que se ela fosse habitada, era habitada por pessoas que não eram como ele e que poderia ser ameaça a ele. Então, ao mesmo tempo que ele precisa, ele não procura. E aí ele fica na areia, na praia, buscando, quando via embarcações passar, que o enxergasse, mas era tão remoto, era tão distante, e muitas embarcações passaram ao longo dos muitos anos, e ele jamais foi socorrido. E aí, Tom Hanks, né, a sua aparência física muda radicalmente. E ele se apega às coisas que são as coisas mais inanimadas, digamos assim. Ele se apega ao Wilson. Quem não lembra do Wilson? Não é? A bola. Ele se apega ao que ele constrói. E o que ele tinha era tão pouco, mas o que ele tinha constituía sua nova identidade. Ele não poderia viver só de lembrança. Ele precisava construir, sobreviver. Buscar perícia no pescar. Se alimentar, se proteger. E aí ele faz lá uma cabana. E quando ele está em outro local da ilha, só para te lembrar, ele vê que tem uma fumaça. E diz o texto que a fumaça dissipa e vai rápido. E ele corre para a praia e o inesperado acontece. Até numa ilha remota em que eu sou o único habitante provável, o inesperado acontece. E quando ele viu a distância, era a sua cabana que estava incendiada. E você já viu o filme, só estou rememorando. Ele corre, ele se contorce, assim como ele chora, né? Wilson, porque o Wilson foi, né? Ele perde a bola e depois... Caramba, quando não se tem mais nada, a única coisa que a gente tem que nos identifica com o real, como construção nossa, ou como a nossa afetividade se vai, parece que Deus está jogando contra, cara. Parece que Deus não está honrando o meu trabalho, e o meu trabalho foi construir o que para você é uma porcaria, mas é a minha cabana. E aí vem o choro, e aí vem o pranto, e aí vem o pesar. Na linguagem do salmista, o sentido de desamparo. Mas você sabe que o que o salvou e o que o levou novamente à sua vida, aos seus negócios, à sua família, foi uma fumaça que se dissipa. E a embarcação passou e não o viu, mas leu a fumaça como um pedido de socorro. E pôde chegar a uma ilha de uma pessoa frustrada e reconsiderar que era possível socorrê-lo. Quando ele não pediu socorro, ele foi socorrido. Quando ele chorou a perda, na verdade, ele estava ganhando. Eu creio que Deus, Ele se move. Eu creio que os meus planos não são maiores do que o dele. Eu creio que as minhas ideias não são superiores. E olha que eu tenho muitas ideias. Eu creio que os meus desejos, o que eu desejo para mim mesmo, de repente, é muito inferior ao que ele deseja. E algumas perdas nossas são bênção, não são maldições.
Algumas frustrações nossas são bênçãos, não são maldições. Sejamos gratos por saber que Ele levou cativo o cativeiro. E nós não estamos numa luta com adversários, nós estamos numa luta em que Paulo fala da unidade. E a unidade é, na diferença, a gente consegue se ajudar e a gente consegue, enfim, permanecer. Que Deus nos abençoe. Sábado que vem, a 7ª mensagem da série, mais um salmo que lembra Jesus ou que foi citada por Jesus. Já dou minhas considerações finais. Feliz Natal. Que Deus abençoe muito a você, a sua casa, a sua família, do jeito que for, né? Uns passarão com a família grande, outros passarão, né, vão precisar ir para a rua para não se sentir sozinho, sozinha, estão distantes. Seja o caso que for e como for, que seja um Feliz Natal, um Natal abençoado, um Natal em que a gente possa sentir saudades, né, chorar os ausentes, né, zoarmos os vascaínos pelo que vai acontecer amanhã, e vida que segue. Mas que a gente tenha esse senso de pertencimento, de que Deus está com a gente, e mesmo quando as coisas aparentemente estão difíceis, há uma palavra que foi dita a Deus que volta-se, não contra a gente, mas para a gente. Levante-se. Levante-se, Deus. Aí no eco Davi ouve, levante-se, Davi. É contigo, irmão. Então é o seguinte, coragem. E nunca esquecer que em todas essas manifestações maravilhosas de Deus, tem esforço humano. Esforço humano. Teve gente que com a teologia, desculpa aí, Arthur, me empolguei pra caramba. Tem um pessoal aí que fica achando que onde tem suor do rosto tem maldição, que o trabalho com esforço é maldição. Que teologia ruim, hein? Que teologia ruim. Então, o trabalho era para ser, onde tem esforço, onde tem trabalho, tem maldição. Tem dor na concepção, é maldição. Se a mulher tem dor... Então, não consegue pegar o simbólico e transformar numa teologia minimamente. O esforço é a própria vida. Então, que a vida esforçada, a unidade, quer ser membro da Esperança e quer participar de um projeto, vai exigir esforço. Mas tem o Espírito Santo, vai exigir esforço. Está exigindo esforço. Isso não é a maldição. Isso faz parte da nossa própria condição. Quer manter um relacionamento legal? Vai exigir esforço, e muito esforço. E que Deus nos abençoe nos nossos esforços, que não são em vão, mas que nos leva para adiante. Amém? Ficar de pé e vamos cantar esse próximo cântico. Entrego a Ti a minha oração, pois Tu és Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em Ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em Ti, seguro estou em Ti. Tu és o Deus de amor. Eu não temerei o mal. Tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber Tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Vamos cantar esse refrão de novo. Seguro estou em Ti, Tu és o Deus de amor. Eu não temerei o mal, Tu és o grande eu sou.
Eu ergo minhas mãos, preciso receber a tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. A tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Ora com quem está do teu lado nesse momento. Ora pela vida dele, pela vida dela. O amigo que eu encontrei me surpreendeu quando todos me Pode sentar e vamos cantar juntos. Me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema e ele me escutou. Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez,
Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou. Amém. Que Deus abençoe, ótima semana, Feliz Natal.